Amarelinho. A gracinha, gente. Esse foi nossa irmã Dilane que fez. Aqui é só para compor. Aqui assim, ó. É só mesmo. Acho que vou deixar assim melhor, né? Vamos lá. Vamos lá. Mais um capítulo. Para o capítulo 21, eu vou estar toda de amarelo. Já agora, gente, Jesus aparece para 7 discípulos lá na Galileia, ou então Tiberíades. O mar da Galileia tem 2 nomes, né? Por exemplo, se me chamar de Patrícia, eu atendo. Se me chamar de Flor de Maio, eu atendo. Então aqui, ó, o mar da Galileia também é chamado de Tiberíades. Guarda isso aí. Depois disso, tornou Jesus a se manifestar no capítulo 21 aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, aquele que não acreditou e passou a acreditar porque ele viu, Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram, entraram no barco, naquela noite nada apanharam. Como se diz, eu fico, olhando essa parte aqui do capítulo 21, o que é que eu penso aqui nesse capítulo 21? O que me é me dado aqui nesse capítulo 21? Já que eles andavam com Jesus, Jesus os chamou: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E eles seguiram Jesus. Como agora eles achavam que estava tudo acabado, eles voltaram às suas atividades cotidianas, a pescar novamente. Mas eles não conseguiram pescar nada, porque o objetivo de Deus com eles era que eles fossem pescadores de homens. E aqui eles, estavam, como se diz, eu imagino eles desanimados. Mas eles saíram para pescar e não apanharam nada. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, nossa parte é tremenda, gente. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam eles: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque ele havia se despido, para a pescaria. A pessoa tira a camisa e tudo, e lançou-se ao mar para esconder de Jesus. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão a quase 200 côvados. 100 metros, que um côvado equivale a 50 centímetros, mais ou menos. Ao saírem em terra, viram ali, gente, olha que incrível, nosso Deus, que momento gostoso. Oh, aleluia. Quando eles saíram do mar, eles viram ali brasas, umas brasas em cima, e em cima das brasas, peixes, e havia também pão, peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Esse é o segundo milagre dos peixes, tá? Aqui é o ressuscitado dele, quando ele estava ressuscitado.
E num instante, serentantes, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar coisa alguma para Jesus, porque eles estavam atônitos, né? Atônitos. E é igual sexta-feira aconteceu um milagre muito grande lá na igreja. E assim, nunca visto. Eu nunca vi um milagre que aconteceu na igreja metodista em Raposos. Devia ter umas 15 pessoas, eu não contei, Deus não permitiu que eu contasse o tanto de pessoas que tinha ali. E todos que estavam ali saíram atônitos, porque ela vomitou o câncer, acredite se quiser, porque Tomé também não creu. Mas nós saímos de lá impressionados. E aqui eu vejo que os discípulos eram incapazes de dizer qualquer palavra, porque eles estavam ali, né? Eles não sabiam. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabias quem era o Senhor. Veio e Jesus foi, tomou o pão. Jesus tomou, naquele momento lá, que Jesus tomou o pão, deu graças, tomou o pão de igual modo, né? Também ele pegou o peixe, e já era essa terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Terceira vez, né? E depois de ressuscitado dentre os mortos, ele pegou o pão e o peixe. E Pedro é interrogado. Depois ele é interrogado, né? E ele falou assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Eles comeram todo mundo caladinho, né? Aí Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? E ele falou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-se pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus Cristo perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou muito, muito, muito triste mesmo, muito triste por ele ter lhe dito pela terceira vez, perguntado pela terceira vez se ele amava ele. E ele ficou muito triste mesmo. E ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes todas as coisas, eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E respondeu-lhe: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andava para onde querias. Quando porém fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá quer dizer amarrará, e te levará para onde queres. Dito isto, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava era João, tá, gente? E aí, deixa eu voltar só aqui, que eu me entusiasmei aqui. Então Pedro, voltando, viu que também ia Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, o qual
na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus. Ele ficava, né? E vendo, pois, Pedro, perguntou Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Até que eu venha, que te importa? Por que você está se importando com João? Né? E quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que o tal discípulo não morreria, mas sim, eu quero que ele permaneça até que eu venha. E o que te importa? Quando João estava seguindo Jesus, Jesus falou assim, ó, até que eu venha, você vai me seguir. Eles entenderam que João não ia morrer. E João morreu. Mas depois de 90 anos, tá? Vou colocar assim, ele morreu depois de João, ele escreveu o livro de Apocalipse. Depois de 70 anos de morte de ressurreição de Jesus Cristo, que João começou a escrever o livro de João, tá? E aqui o testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Então, esse é o Evangelho de João. O último capítulo, o Evangelho de João tem 21 capítulos. Quão grande é a preocupação de nós, né? Nós, com essa situação que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, essa lama, casas destruídas, pessoas acostumadas a morar em casas luxuosas, né? Estão morando em casas de metalão e tudo. Tá ótimo, na verdade, mas são pessoas que sempre foram ricas. São pessoas bem duras quanto ao Evangelho, a gente sabe disso, né? Mas milhares de pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. Muitos animais morreram. O lugar está terrível. Que roguemos a Deus para que o Evangelho entre ali. Porque Jesus Cristo, né, é o pão, o alimento, é o pão da vida. E João escreveu esse Evangelho para provar que Jesus é o Filho de Deus. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será onde que João escreveu? Ele escreveu em Éfeso, após a destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída. E João estava vivo, 70 anos após a morte de Jesus. Aí, ó, 70 anos depois que ele escreveu o Evangelho de João, ele foi exilado na ilha de Patmos. E para quem que ele escreveu esse Evangelho de João? Para nós, para todo aquele que nele crê. E quais são as pessoas importantes desse livro? Jesus, Maria, Marta, Lázaro, Maria, mãe de Jesus, Pilatos, Maria Madalena. Gratidão a Deus pela vida do discípulo de Jesus, chamado João, que deixou escrito para nós, pós 70 anos da morte de Cristo. E também apóstolo. João, ele era discípulo, ele era apóstolo, ele era profeta, que ainda nós vamos ler, livro que João escreveu também. Porque ele foi exilado na ilha de Patmos, e ali Deus revelou para ele coisas apocalípticas. Então, gratidão por esse último capítulo de João, que tem 21 capítulos.
Me segue aí, deixa o seu like, deixa o comentário. Confessa Jesus como Salvador. Breve Jesus voltará. Amém.